Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca, da PUC Paraná, em Curitiba. Ele está no programa de pós-graduação em filosofia e tem uma pesquisa sobre vários autores, como, por exemplo, Schopenhauer, Freud, também a tradição da biologia, Nietzsche, Kant, Canguilhem, Freud, né? São vários autores que ele trabalha. E a gente vai conversar então um pouco sobre isso, sobre as pesquisas atuais dele, também pesquisas já concluídas. Eu queria começar com uma pergunta sobre sua trajetória, né? Você quer falar um pouco do seu trajeto de pesquisa, né? Como que você construiu aí seu itinerário, não muito aprofundadamente, mas só para a gente começar a conversa. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde ao público. Eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa entrevista, de poder expor aqui um pouco do meu trabalho. E respondendo imediatamente, né, a sua pergunta, eu tenho uma trajetória que vem do campo da arte originariamente. Eu trabalhei durante muitos anos com cinema, com teatro, com poesia, com artes visuais, e também promovendo cursos e eventos nessa área, basicamente relacionados ao cinema, ao videoarte, né? E trabalhei durante um certo tempo também com tradução de dramaturgia, ainda no final dos anos 80, no começo, né, em São Paulo, com curso de teatro, com o grupo Macunaíma, do Luiz Filho. E aí, por conta desse trabalho, eu acabei traduzindo uma peça para ser encenada, né, do August Strindberg, chamada Rumo a Damasco. E essa peça era uma peça de fundo psicológico, não existia uma clareza muito grande se as coisas que aconteciam no palco se referiam à subjetividade do protagonista, que na peça é chamado apenas o estranho, né, o desconhecido, enfim, dependendo que o texto é sueco, né? Você não sabe se o que está se passando no palco está dentro da cabeça dele ou se é um fenômeno objetivo, né? Ou uma parte objetiva, uma parte subjetiva, fica o tempo inteiro nessa ambiguidade. E aí eu fui estudar um pouco as referências, né, para poder fazer esse trabalho com um pouco mais de propriedade, e vi lá o nome do Schopenhauer, vi que ele tinha correspondência com Nietzsche, enfim, comecei daí a fazer leituras do Mundo com Vontade de Representação, que depois eu vinha a traduzir, né, os Ergänzungen, os complementos ou suplementos, né, eu vim a traduzir depois, mais tarde, justamente aqueles capítulos que tinham me impressionado tanto naquela época, que eu mal fazia ideia como tinha traduzido. Eu acabei traduzindo e foi já ao final do meu doutorado, né, que foi feito na USP, já né, depois de alguns anos, já dentro embrenhadíssimo na filosofia. Já tinha feito também curso de psicologia, mestrado e doutorado em filosofia. Então, estava traduzindo, né, publiquei o livro Psiquismo e Vida, sobre a noção de Trieb nas obras de Freud, Schopenhauer e Nietzsche. E 2 anos depois, essa tradução do Schopenhauer, né, da segunda parte do Mundo com Vontade de Representação, que é escrita publicado em 1844. O livro original é de 1819. Daí ele aparece com esses suplementos ou complementos, né? E é dessa segunda parte que eu traduzi, né? Que na época já existia a tradução da primeira parte do Jair Barbosa, e também porque essa segunda parte é a parte mais fundamentalmente fisiopsicológica. Então eu me dediquei a traduzir isso porque tinha muita relação com o meu livro.
Então, como não existia a obra traduzida, e ela, em grande medida, fornecia argumentos para o livro lançado 2 anos antes, a tradução veio como que proporcionando ao público que não lê o alemão, né, essa tradução com os comentários. Tem mais de 200 páginas de notas, e onde eu faço conexões também dos conceitos schopenhauerianos com os aspectos correlatos que podem ser encontrados na psicanálise de Freud, basicamente. Né? Os conceitos psicanalíticos de Freud, basicamente da metapsicologia freudiana. Então eu tento fazer essa construção, né, muito trabalhosa, né, com um livro que com as notas ficou com 1000 páginas, né, a tradução. Não é tarefa fácil, mas foi muito proveitosa, né, porque ambos os trabalhos ganharam o prêmio Jabuti, tanto o Psiquismo em Vida quanto a tradução do Schopenhauer. Então teve uma repercussão boa, muito melhor do que eu imaginava, para falar a verdade, porque é impossível você fazer esses trabalhos imaginando assim, né, qual é a repercussão que o negócio vai ter. Se você desejar alguma coisa, né, guarde para você, porque é possível que não aconteça nada daquilo que você está imaginando. Sabe, sei lá o que vai acontecer. Mas acabou sendo trabalhos bem recebidos, né? De alguma forma despertaram a atenção das pessoas, e eu continuei depois ao longo do tempo, né, desenvolvendo trabalho basicamente com artigos, capítulos de livros, e agora eu estou para lançar a segunda edição dessa tradução, já com revisões. É uma edição já com um jeitão assim bem mais forte de uma edição crítica. Já foi muito cotejada por colegas, foram acrescentadas muitas coisas ali já importantes que ajudaram, né, que colaboraram para que essa segunda edição, que vai sair no ano que vem, ficasse, na minha opinião, bem melhor do que a primeira. E a tradução de um livro chamado Sobre a Liberdade da Vontade, do Schopenhauer, que eu estou finalizando. É muito difícil traduzir com o trabalho de professor, com o trabalho na pós-graduação. Eu também dou aula na graduação da PUC, no curso de filosofia. De vez em quando eu estou no curso de psicologia, em outros cursos também, no curso de história, com muita frequência, ofertando uma disciplina de estética. Estética fica aquela coisa, né? É óbvio que eu tenho um passado que me condena, né, no mundo da arte, então eu fui ver. Uma das coisas que eu amo fazer na universidade é esse curso de estética, né? No curso de filosofia e no curso de história. De vez em quando eu estou na psicologia, mas aí com outras disciplinas, né, que guardam conexão com outros aspectos, né? Basicamente, a trajetória, num resumo bem lacunar, é isso. Interessante. E dessa época que você começou para cá, Schopenhauer, ele é um autor que começou a ser mais estudado no Brasil, né? Nessa época que você estudou, se eu não me engano, tinham poucos estudos, né? Bem menos. Se difundiu. Na verdade, essa difusão é muito relacionada com o trabalho da professora Maria Lúcia Cacciola, que é minha orientadora na USP, e de muitos colegas, que hoje em dia, graças à inserção deles nas universidades, nos programas de pós-graduação, pelo Brasil afora, né? Se você for olhar, esses pesquisadores estão no Brasil inteiro atualmente, e antes não era assim, né? De Schopenhauer tinha apenas a tradução feita pela professora Maria Lúcia para os pensadores, né? E alguma outra coisa aqui e ali, mas muitas vezes traduções de caráter comercial, muitas vezes tradução do francês, tradução do italiano, coisas, né? O Schopenhauer assim, é curioso, apesar de ter pegado fogo muito recentemente, né? Assim, a chama ficou bem mais intensa atualmente.
Ele foi, segundo a Denise Botman, que é uma grande tradutora brasileira, uma das tradutoras mais tradicionais e importantes, foi o primeiro autor de filosofia traduzido no Brasil, ainda no século XIX, ali pelos... Agora eu vou te falar de cabeça, ali nos anos 1880, alguma coisa. Machado conhecia, Então, inclusive. Machado era leitor do Schopenhauer. Então é curioso como, simultaneamente, né, ele foi um autor um pouco desconsiderado durante muito tempo, e graças ao trabalho da Maria Lúcia ele foi reavivado, né? Mas é um autor cuja, digamos assim, a tradição de traduções dele no Brasil é bastante antiga. O grande problema é que as traduções que foram feitas muitas vezes vêm de outras línguas, que não o alemão, são traduções de textos específicos que estão dentro das obras, ou resumos, né? Não havia uma preocupação um pouco mais exegética, né? Uma preocupação de traduzir o texto do original e coisas assim, né? Então ficou um pouco por conta do interesse justamente das pessoas do mundo da arte. Isso é um fenômeno europeu também. O Schopenhauer ele interessou originariamente aos artistas, devido ao amor que ele exprime, né, pelas obras de arte, metafísica do belo. Tudo isso foi realmente despertou a atenção de muitos artistas, como você falou, Machado de Assis, Proust e inúmeros outros, né? E Interessante. do ponto de vista filosófico, esse trabalho em torno da tradição schopenhaueriana aqui no Brasil cresceu com a professora Maria Lúcia e hoje se tornou um dos mais importantes do mundo, com certeza, né? Por conta também das pessoas que ela formou e que multiplicaram, né? Então, quando você vê hoje em dia tantas publicações e tantos autores, né, de linhagem schopenhaueriana, ela é a grande responsável pela renovação desses estudos no Brasil. E, bom, falar um pouco do Schopenhauer, agora falar um pouco do Freud, né? Esse autor já tem já uma recepção com uma tradição mais consolidada, com gerações na psicanálise. Se você puder contar um pouco em que sentido que a leitura do Schopenhauer esclarece mais o Freud, como é que você vê isso, até para falar um pouco do seu trabalho. Pois é interessante porque eu estava fazendo a pesquisa para aquela tradução do Stringer, eu acabei lendo Schopenhauer, Freud e Nietzsche meio simultaneamente, procurando respostas para essa questão, né, enfim, das formações do inconsciente, dessas intensificações do humano, né, a partir de determinados fenômenos psíquicos, né? O personagem da peça, por exemplo, diz que um descuidado afiou demais os meus nervos, ou seja, ele vivia, né, com os nervos à flor da pele. Então, você fica o tempo inteiro naquela incerteza, e essa busca de respostas fez com que eu fosse ler simultaneamente todos esses autores. E eu reparei, também muito por conta da leitura de Thomas Mann e textos que o Thomas Mann escreveu a respeito dessa relação de Schopenhauer e Freud, eu comecei a explorar isso. Ainda antes de fazer a faculdade de psicologia, para você ter uma ideia. Eu fui fazer a faculdade de psicologia porque, obviamente, ao estudar o Freud, aquilo começou a me fazer muita questão e eu fui estudar, né? E aí digamos assim, essa percepção, né, das obras em paralelo foi uma marca da minha recepção desses autores, né? E eu percebi tanto o cenário de família que existe entre os conceitos, não apenas entre Freud e Schopenhauer, mas entre Freud e Nietzsche também, que é como se o Freud entrasse na discussão dos dois e chegasse aos seus próprios pontos de vista, muito em função da questão da clínica. Então, a clínica informa Freud e ele faz essa leitura da filosofia muito contextualizadamente em função dos interesses clínicos dele.
Então, ao final, cada um deles tem a sua peculiaridade, né, o seu modo de perceber o mundo, e, no entanto, tem esse ambiente comum com o qual todos eles, de certa maneira, lidam, né, e desenvolvem seus trabalhos. Basicamente, essa relação de um mundo inconsciente com o mundo da consciência e o contexto do chamado mundo exterior, né, também no que concerne a isso, né? Por exemplo, a ideia do prazer, do desprazer psíquicos, né? São questões que estão o tempo inteiro sendo trabalhadas por todos eles, né? Então isso aí resultou na percepção também de que essas obras se articulavam em torno de um conceito fundamental, que é o conceito de Trieb, né? O conceito de impulso, que na psicanálise contemporânea se chama de pulsão, né? Que não é um instinto da natureza, um suposto instinto da natureza, né? E aí a gente pode discutir muito em torno de Darwin, de Kahneman também, essa ideia, né, das considerações sobre o impulso, sobre o instinto, né? Quer dizer, o que é um instinto do ponto de vista humano, né? Como que isso se conecta com o intelecto, né? Que problemas nós temos nessa relação com os nossos desejos, com os nossos impulsos, no contexto do mundo exterior, no contexto da culpabilidade, no contexto do ressentimento, né? São temas que a ideia da transitoriedade, né? A negação de uma finalidade para a existência, né? No entanto, uma questão biológica importante é a conexão dessa questão biológica, daí abre um divisor de águas, por exemplo, entre Schopenhauer e Freud, porque Schopenhauer é um metafísico da vontade. Então, ele fala de um em si do mundo, né? E Freud ele fica nessa beirada, a metapsicologia do Freud fica nessa beirada, ele não adentra nessa questão da metafísica para explicar as coisas a partir de um em si. Ele pega o caminho da própria biologia. Só que ao pegar o caminho da biologia também há um parentesco muito forte, ali um lado de família muito forte com a metafísica da natureza do Schopenhauer, que é quando o Schopenhauer vai delimitar o seu campo de estudos do ponto de vista das relações naturais. Né? Porque a metafísica ela é como ela abrange, né, tanto os fenômenos éticos, estéticos, quanto os fenômenos físicos e os fenômenos de conhecimento também. Ele faz um entrecruzamento dessas coisas, né? Agora, quando ele vai falar de uma metafísica da natureza, né, que no caso dele significa o que está ao fundo da natureza, o que está por trás, né, como que você explica a própria natureza. Não a partir de um conceito transcendente, como Deus ou qualquer outra explicação sobrenatural, né? É uma metafísica imanente, então ela busca explicar o mundo a partir do próprio mundo. Então, novamente, se aproxima da metapsicologia do Freud, né? Fica o tempo inteiro como numa espécie de conexão, né? Onde ambos apresentam uma forte identidade, né? Quer dizer, eles são autores profundamente singulares, mas ao mesmo tempo esses arranjos, essas temáticas, elas estão presentes, né? Queria só mencionar para você também, do ponto de vista exclusivo aqui, olha, a edição atual, né, do Além do Princípio de Prazer tem esse dossiê para ler além, né, para ler além do Princípio de Prazer, onde eu escrevo bastante justamente a respeito dessas conexões com Schopenhauer também, do ponto de vista dessa obra freudiana. Isso é o trabalho mais recente que foi publicado. Era isso que eu ia te perguntar mesmo, porque você falou a questão com o Freud tem mais a relação com a clínica e também com a biologia, o Schopenhauer seria mais metafísico, mas no entanto o Freud tem um texto ou outro em que ele especula também, né? Em que Pois ele é. se faz filósofo e tal, e esse talvez seja o texto
mais filosófico, né, do Freud. Mas assumidamente também filosófico, né? Não apenas em si mesmo, mas também onde ele reconhece que ele não poderia falar desses temas sem uma abordagem filosófica e que, no entanto, fica nesse campo da imanência, né? Uma metapsicologia que busca também explicar o mundo a partir do próprio mundo, né? Então, as conexões são muito fortes, verdadeiramente, né? Embora, obviamente, o Schopenhauer nunca tenha pensado na ideia de uma clínica, né? A clínica freudiana, ela alimenta a metapsicologia, principalmente com problemas, né? Ela tem a sua singularidade também, né? A clínica é discutível, né? Existe essa discussão no ambiente freudiano, né? De se é necessária uma metapsicologia para a clínica da psicanálise ou não, né? O Winnicott, por exemplo, vai tratar isso de uma forma mais ligada a uma ideia de uma clínica do acolhimento, não tanto uma ideia metapsicológica, né? Então é interessante, né, como as abordagens elas podem ser independentes também. Mas para o Freud não. O Freud ele via esses dois planos como necessários, quer dizer, há uma retroalimentação entre eles. Há um pensar das estruturas psíquicas, há um pensar até mesmo uma história do psiquismo humano, né, uma história da neurose, né, uma espécie de história universal da neurose, assim, né? Ele vai para um plano, por exemplo, com Cópia em Tabu, onde ele faz também, você usou a expressão especulação, né? Uma tremenda especulação sobre o pai da horda primitiva, né? Então é como se ele tivesse, a maneira platônica, usado um mito, né? Para falar de algo que tem uma verossimilhança, né? Que tem uma plausibilidade, mas ninguém, né? Você, cara, nunca entrevistou o pai da horda, né? Para saber se as coisas são como o Freud diz mesmo ou não, né? Então, quer dizer, o pai da horda está lá nos tempos imemoriais, né? Não é uma dedução a partir de características encontradas na humanidade atual. Você imagina, então, você fazer um recuo histórico dessa natureza é bastante polêmico, né? E bastante metafísico, assim, desse ponto de vista. Mas é interessante, porque você falou do Winnicott, as vertentes que a psicanálise assumiu, elas vão encontrando outras relações com outros filósofos, né? Tem muita gente trabalhando com Winnicott, Heidegger, daí o Lacan tem Heidegger, também outra filiação, e outros autores, o Heidegger Hegel, parece também Hegel. E aí eu queria te perguntar como é que foi seu encontro com o Canguilhem e é, o que você acha que tem a contribuir para a psicanálise também? então, é muito interessante, né? Porque nós temos um núcleo no programa de pós-graduação em filosofia da PUC, do Paraná, em Curitiba, que estuda a filosofia da psicanálise, né? Então, é algo que também, né? A clínica mantém independência em relação a isso, mas a psicanálise ela pode ser pensada de um ponto de vista teórico a partir das próprias obras publicadas pelos psicanalistas, né? E também, obviamente, por toda essa fortuna crítica que existe em torno da psicanálise, que não é pouca coisa, é muita coisa. Então, isso tudo pode ser estudado, é possível comparar, é possível conversar a respeito de muita coisa. E aí tem, obviamente, todos esses autores, né, com os quais Freud trabalhou, com os quais Lacan trabalhou, e eles vão, de certo modo, criando uma trama também de possibilidades, né, de reflexão sobre temáticas, né? Por exemplo, a temática da singularidade, né? A temática da normatividade também.
porque Freud, desse ponto de vista, ele é um pouco pendular, né? Até certo ponto, por exemplo, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, ele introduz uma noção de sexualidade ampliada, né? Na qual as coisas elas não têm um destino genital, uma divisão de gênero masculino e feminino, quer dizer, tudo pode acontecer nessa lógica freudiana, né? Por outro lado, existe um outro aspecto, por exemplo, ligado ao Édipo, questão materna, paterna, né? Um certo ar patriarcal nas concepções relacionadas a isso, que geram uma espécie de conflito interno na obra, né? Que não é necessariamente uma má coisa, né? Porque, afinal de contas, como todo autor profícuo, né, que escreve com muita propriedade a respeito das coisas, em função da sua posição ali como criador da psicanálise, né, como, evidentemente, né, uma pessoa muito importante no século XX, ele instala uma clínica psicanalítica, né, que é influente no mundo inteiro. Ele vira personagem, né? Vira parte do anedotário mundial, né? Como Einstein, né? Enfim, como John Lennon, um negócio assim absurdo, Freud, né? Se a gente for considerar. Então, essas posições dele são discutidas, as pessoas se doem pelo Freud, né? O Freud dói, ou então as pessoas ficam entusiasmadas, dizem, oh meu Deus, né, que legal, que interessante, vamos ler mais, vamos nos interessar pela psicanálise. Então, é uma polêmica muito interessante, né, e que atrai as pessoas que estudam para outros autores que buscam, então, com isso, ou entrar numa espécie de diálogo com a psicanálise, como o Canguilhem entra, especialmente interessado na questão da clínica, e não é por acaso, né? Porque o Canguilhem se interessa pela questão da variação, da, da singularidade, né? Daquilo que não se repete mais. Então, isso tem mais relação com a clínica freudiana do que com a metapsicologia freudiana. Então, o Canguilhem vai fazer um elogio justamente à psicanálise em relação à filosofia, à psicologia em geral, que ele vai dizer que sempre vai ter um ponto de vista limitante, cujos conceitos tendem a naturalizar as normas, enquanto os conceitos da psicanálise tendem a desnaturalizar as normas, especialmente os conceitos clínicos. Então, o próprio Canguilhem tem textos sobre isso, né? E a gente tem trabalhado no nosso seminário. Seminário, então, ali dentro do programa de pós-graduação, todas as terças-feiras. Atualmente, a gente faz isso ao vivo na internet, tem um canal, e a gente está o tempo inteiro fazendo tudo assim, como é que eu vou dizer, com total divulgação, com total exposição, né, dos nossos encontros, que têm sido muito voltados para os estudos relacionados a Darwin, a Lamarck, a Canguilhem, a Nietzsche do ponto de vista da história, a Foucault do ponto de vista da história, da genealogia dos conceitos, coisas assim, né? Essa relação da metafísica do Schopenhauer com temas da psicanálise e esse trabalho com o Canguilhem resultou também em trabalhos ali de pós-graduação. Nós temos orientando, por exemplo, do Francisco Boco, o Vinícius Armilhato, que hoje se tornou o coautor, né, o co-organizador dessa obra, né, sobre o Canguilhem, Um Lugar para o Singular, que virou o tema também desse nosso semestre. Então, a gente está fazendo entrevistas, né, além de publicar, né, em torno disso, o livro. Agora a gente está fazendo a versão francesa do livro para ter uma divulgação, né, no mundo francês, que nos interessa, naturalmente. E também uma segunda parte desse trabalho.
e trazendo esses autores para conversar com a gente. A pandemia, ela teve os seus inconvenientes, né? Mas também ela nos ensinou a trabalhar online com mais, como a gente está fazendo aqui agora, né? Nesse ano, como nunca se utilizou, né? Esse meio para realizar. Mas a gente já vinha fazendo isso. Então, para nós, a transição foi bem suave, sabe? A gente só se adaptou um pouco mais, porque houve daí uma exigência. Por outro lado, isso permitiu que nas nossas aulas do seminário das terças-feiras, a gente trouxesse todos os autores do livro. Estamos ainda trazendo, né? Tem ainda pela frente uma autora argentina, nós trouxemos um argelino, franceses, espanhóis, mexicano, enfim, uma série de autores ligados à obra do Canguilhem que basicamente trabalham então nesse livro em torno do conceito de singularidade. Inclusive eu, só que daí tratando da questão da vontade de vida do Schopenhauer, né, que guarda uma certa relação com a noção de normatividade do Canguilhem. Né? Isso é uma coisa interessante também. A ideia de uma vontade que se expressa, mas que ela não tem uma finalidade. Né? Ela aprova ou desaprova, né, enfim, o que se manifesta, né, mas num regime cego, né, que não tem um objetivo com isso. Então, tudo que existe quer, né, e é isso que vai fazendo com que tudo se movimente, e não uma ideia de um intelecto ou uma norma universal, né? Então, esse ponto-chave de contato, a ideia de uma normatividade que se relaciona, né, com outras normatividades, porque a vontade está inteira em cada indivíduo, né? Ela não é dividida assim, né, como se fosse um percentual para cada um. Ela está inteira em qualquer coisa. A vontade está sempre inteira. Então, isso faz com que a singularidade de todos os fenômenos, né, entre em choque com todas as outras singularidades possíveis, e dessa organização e reorganização constante dos fenômenos, né, que guarda uma certa relação com a noção de Klimanen, né, já da filosofia grega antiga, né, enfim, com as noções de desvio, enfim, com tudo isso que foi trabalhado na biologia, né, a partir de Darwin também, a ideia de que um dos efeitos mais importantes, né, dentro da ordem biológica, por exemplo, seja a variação. Né? Então, o tempo inteiro colocando variações, né? Isso vincula muito. Veja, nenhum desses autores pode ser reduzido ao outro. Cada um tem suas próprias preocupações, seus próprios objetivos, né? Mas há uma espécie de conversa nesse domínio, justamente, de um mundo, né, que não é orquestrado de um ponto de vista teleológico, né? Ele não tem ele não é criado a partir de uma inteligência que o organiza, né? Mas assim, tudo que resulta das manifestações espontâneas no contexto da existência produz todo esse regime causal, inclusive o próprio intelecto humano, inclusive a própria possibilidade da linguagem como nós utilizamos e assim por diante, né? E sobre Tem o dossiê também. Pode falar, cara. Não, porque você falou da relação do Schopenhauer com o Canguilhem. Mas o Canguilhem mesmo observa também uma relação do Schopenhauer com os fisiologistas franceses, né, do 19, Sim. em especial o Bichat, né, que é uma Isso. relação bastante interessante também. Se puder falar um pouco disso também. Então,
exatamente no livro que eu traduzi, há uma constante referência aos fisiólogos franceses, né? Enfim, a todo o desenvolvimento que estava ocorrendo na França na primeira metade do século XIX, e com o qual o próprio Freud vai se relacionar alguns anos depois também. O Freud, inclusive, indo à França, né, para estudar junto aos franceses, né? Porque, de fato, ele já vinha desenvolvendo essas questões há bastante tempo, né? Os estudos sobre a histeria do Freud vêm, né, a partir desse contexto das experiências dele na França. E Schopenhauer utiliza esses fisiólogos franceses justamente para fornecer argumentos, e Bichat é apenas um deles, mas alguns ele refuta também, que são justamente os criacionistas, né? Ou mesmo filósofos, né, que têm um fundamento criacionista por trás no âmbito do idealismo alemão. Quer dizer, ele pega muito no pé dessa ideia, né, de uma origem divina, né, para o mundo. Ele nega isso completamente. Inclusive, do ponto de vista, né, da fisiologia, ele estuda a história natural, ele estuda as questões relacionadas à fisiologia, também para fazer uma conexão, um tanto antecipando Freud, né, com as questões do psiquismo. Então, esse funcionamento, né, fisiológico da vontade é o que resulta no conceito, no modo como ele usa o conceito de Trieb. E isso é muito apoiado na fisiologia francesa, do ponto de vista das argumentações. Ele não diz que a metafísica dele é baseada nisso, mas ele diz assim, que esses conhecimentos que vêm da fisiologia corroboram o que ele fala em termos metafísicos, né? Porque a explicação dele é por ser imanente. Então, como seria então a vontade no humano, né? Como é que nós percebemos essa vontade? Tudo bem que ele vai dizer que o próprio organismo já é a vontade, né? Mas como é que a gente percebe isso? Né? Como é que a gente percebe isso em nós mesmos? É a partir justamente das nossas experiências emocionais, né? Da nossa aprovação, da nossa desaprovação, da nossa indiferença, esse diapasão da vontade, né? Essa sensibilidade que não é simplesmente a sensibilidade dos sentidos, como se fosse uma coisa objetiva, né? Mas uma sensibilidade que é em si mesma interessada. Ela está sempre vinculada a alvos do querer. A sensibilidade, ela não tateia o mundo, ela não escuta o mundo de modo indiferente. Na verdade, ela busca resolver problemas ligados ao querer. Então ela sempre vai, como o Schopenhauer usa a imagem do sultão, né? Um sultão que fica no seu divã, aprovando ou desaprovando as coisas, simplesmente dizendo sim, não. É isso que a vontade faz em geral. Só que daí existe essa relação do psiquismo com o mundo, onde essa maquinaria da vontade que produz esse querer, essa maquinaria da vontade, ela encontra resistência do mundo, de todas as outras vontades possíveis, né? Então, a armadilha da individuação é que você está, como todas as outras individuações possíveis, submetidas a esse processo ao mesmo tempo de vínculo, né, com o mundo, e ao mesmo tempo uma resistência que o mundo oferece ao querer individual, já que tudo quer igualmente, né, com a mesma força. Até mesmo quando a gente quer contra nós mesmos, esse querer é forte, é difícil de controlar, até mesmo quando nós somos autodestrutivos, né, um querer autocontraditório.
O querer, ele tem essa característica, ele é autocontraditório na experiência. Então, em grande medida, né, essas considerações a respeito da vontade, o Schopenhauer ele já vai encontrar, de certa maneira, nas obras dos fisiólogos franceses, né, coisas que ele usa para costurar a teoria dele. É bem interessante. E também no 19 estava sendo desenvolvida a teoria a segunda lei da termodinâmica. Então, essa ideia da entropia é uma ideia que, no contexto do Freud, né, e mesmo no contexto do Schopenhauer, ela vai ser trabalhada, né? Freud, obviamente, é uma outra aporia interna, né? A metapsicologia do além do princípio de prazer é isso, né? Que, simultaneamente tem uma vida que se renova através justamente da sexualidade e da morte, né? Mas a morte é mais originária e ela diz respeito a algo que nem sequer orgânico é. Assim, ao fundo de tudo isso está o mundo inorgânico. E a metafísica da natureza do Schopenhauer também é assim, né? E os problemas que surgem disso, né, são relacionados justamente à segunda lei da termodinâmica, né? A ideia, não, tudo bem, a vida ela se renova, mas ela é uma espécie de adiamento para essa situação final, que é a situação da transitoriedade mesmo absoluta, que vai resultar no resfriamento, na dissipação, né? As condições de vida elas não são permanentes, né? Tem um texto chamado Transitoriedade do Freud, também onde ele vai tratar dessas condições da existência, né? A nossa experiência subjetiva no mundo, ela é uma experiência de vínculo com os objetos, com as pessoas, com as referências do cotidiano, né? E tudo isso se perde, né? Nós temos assim na poesia, por exemplo, na literatura, autores como Baudelaire e Rilke, né? Que são autores que trabalham muito com essa ideia da transformação do ambiente físico e do efeito subjetivo que isso provoca, né? Então, o modo como a transitoriedade nos atinge, com o sentimento de perda, por exemplo, em relação aos nossos entes queridos também, mas que isso aí, no âmbito da existência, né, no âmbito mais próximo, é um ciclo, né? O que se perde aí é o nosso pobre eu, né? Que tem que abrir mão da existência. E pior, né? Tem autoconsciência, sabe que está vivo, sabe que vai morrer, né? Então, toda essa referência ao animismo, por exemplo, no Freud, vem nesse contexto, né? O animismo, né, é uma tentativa de controlar esses fenômenos incontroláveis, né? Quando o animista vê espíritos em tudo e tudo tem significado, né? Enfim, há uma espécie de controle, né, do mundo espiritual em relação ao mundo natural, coisa que o Comte depois vai dizer não, que a ciência está invertendo essa lógica, né? De certa maneira é o que o Freud vem fazer também, né? É uma tentativa de produzir um discernimento sobre isso. Mas além disso está isso que é inelutável, que é o caminho de tudo, né? Tudo que é transitório para destruição, para dissipação, para o congelamento, né? Esse resfriamento. Não tem como isso persistir, né, eternamente. Todas as coisas vão ser destruídas no fim. Mas assim, né, é uma espécie de pessimismo teórico, porque você não tem consequências práticas em relação à clínica, né? A clínica ainda permanece uma atividade bastante otimista, né, porque você propõe a fazer alguma coisa, né, pelo vivente. Porque nesse âmbito da segunda lei da termodinâmica, já está falando de milhares de anos, de milhões de anos,
né? Mas aí é uma questão interessante, porque será que é um pessimismo? Porque pelo menos no Canguilhem, assumir isso não é necessariamente um pessimismo, né? Porque se a vida é criação de formas, É visto como, né? né? A ideia é você apostar, se você vai apostar no fim ou se você vai apostar no fato de que a vida é a criação de estratégias de resistência à entropia. Você não acha? Sim. De verdade, no Freud existem esses dois universos, né? É considerado esse universo que tende ao fim, mas apenas de um ponto de vista teórico, porque o funcionamento de todo esse universo, do ponto de vista do vivente, é um ciclo vital, né? E esse ciclo vital, então, ele é renovável, ele inevitavelmente, inexoravelmente também se renova. E daí vem a Assim como é relação com a possível arte, renovar a né? própria existência. A relação com a arte. Queria que você falasse um pouco disso, porque me parece que aí é o ponto em que o Freud encontra a arte também, né? É. Então, a possibilidade da sublimação, né? E aí que é um conceito relativamente polêmico, né? Dentro da psicanálise, justamente porque Freud desenvolveu ele mal. Desenvolveu depressão, enfim, sobre outros destinos funcionais também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as dificuldades, assim, né? A quantidade de situações, uma obra muito extensa, né? Mas a possibilidade de ter sido destruído esse artigo também, como muita gente imagina que aconteceu, né? Mas o fato é que esse artigo nunca apareceu. Então, essa ideia da sublimação, ela está um pouco distribuída na obra dele, né? Inclusive a edição da tradução da Autêntica, né? Ela tem esses escritos sobre a arte, né? Traduzidos por Hernani Chaves, meu querido amigo Hernani Chaves. E ele desenvolve numa introdução também uma reflexão a respeito do significado desses escritos sobre a arte, né? Tentando elucidar algumas questões, alguns preconceitos também que foram desenvolvidos. Por exemplo, por que a psicanálise não pode falar de arte do ponto de vista do significado psicanalítico dela, né? Ou por que o psicanalista não pode trabalhar com o universo, vamos dizer assim, psicopatológico, não provavelmente no sentido de doença, né? Mas assim uma questão dos afetos mesmo, né? Relacionados com os afetos que estão por trás das obras. Que tipo de conexão que isso tem com a própria experiência de vida do artista. Quer dizer, é uma leitura, né? É uma leitura possível. Não explica a arte a partir da própria arte, obviamente, ou a partir dos critérios ligados à arte, mas fornece alguns elementos também para pensar a arte de uma outra perspectiva, né? Agora, o conceito de sublimação em si, que resulta, né? A sublimação resulta no trabalho dos artistas, ou seja, aquilo que você não pode satisfazer diretamente, você pode satisfazer através de condições sublimadas, né? Então a arte viria a calhar, porque não há um custo para essa satisfação, né? Por exemplo, se você escreve uma peça de teatro sobre assassinato, você não vai ser condenado por assassinato, né? É óbvio que vai ter um custo emocional, você escrever um texto, né? Você pode sofrer escrevendo tudo, mas eu estou dizendo assim, né, que o ato, como o ato do sonho, ele não pode ser imputado, né? Não tem uma consequência do ponto de vista legal ou moral frente às outras pessoas, porque as pessoas não, é só um personagem. E mesmo quem acusa, né, o autor pelo seu livro, né, sempre vai ter a censura daqueles que vão dizer assim, não, mas veja, você está confundindo o personagem com o autor, né? Então, esse custo emocional da obra, né, ele é mais baixo do que o custo que seria
você tentar se satisfazer, né, na existência prática dessa forma, né? Fazendo tudo o que você deseja. E transformar, né, essa capacidade de metabolizar os afetos e transformá-los em linguagem, especialmente em linguagem artística, é um meio de satisfação de desejos. E os textos do Freud, eles buscam, de certa maneira, trabalhar com essa ideia. Muito bom. Eduardo, queria fazer uma última pergunta. Você tocou no ponto da pandemia, agora tudo online. Queria saber como que você vê essa condição para pensar o Brasil, para pensar a relação entre filosofia, psicanálise. Tem muita gente fazendo atendimento online também. A gente está ainda no meio, né, de um acontecimento que a gente não consegue saber quanto vai durar, o que vai ficar disso tudo que a gente está vivendo, mas todos concordam que é um acontecimento singular que está afetando a forma de vida humana no planeta e a gente está lidando com isso de uma forma inédita, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, como que tem afetado o seu trabalho, né, a relação entre vida psíquica, vida acadêmica, psicanálise, filosofia, arte, nesse momento atual. Tem uma conexão rica, do meu ponto de vista, como eu sou clínico, né, de psicanálise, então eu tenho também, eu migrei, né, nesse ano para o atendimento online, eu tenho feito essas clínicas por intermédio de sessões virtuais, como no Zoom, como no Skype, né? E há peculiaridades, né? A peculiaridade, por exemplo, é que você tem uma oportunidade, né, de ouvir as pessoas que estão vivenciando a pandemia. Não apenas você está vivenciando, mas todos os seus pacientes também estão vivenciando e conhecem 100, 200 pessoas que estão vivenciando. Quer dizer, a clínica ela é se você for considerar, né, o universo de cada pessoa, de cada um desses pacientes, é todo um contexto, né, no qual eles vivem, a possibilidade da morte, da perda do emprego, né, a pressão psicológica de um ambiente hostil, né, a necessidade de se recolher, né, e as consequências disso, a separação dos entes queridos, né, dos idosos em relação aos mais novos, como que é você estar grávida, né, durante a pandemia, porque a gravidez ela não espera, né? Então, e outras questões, né, um hemofílico, né, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que trabalha, né, eu tenho pacientes que trabalham em hospital, que já pegaram o coronavírus, né? E assim sucessivamente, né? A clínica ela tem gerado muitas questões, né? E proporcionado muitos meios de investigação também, mediante essa fatalidade, né, que ocorreu. Para nós, fatalidade, né? Em certa medida, poderia ter sido, do ponto de vista das autoridades, obviamente, melhor antecipado, melhor tratado, né? Melhor encaminhado. Mas a gente lida com o que aparece, né? Nós individualmente, nas nossas vidas cotidianas, a gente tem que viver aquilo que está diante de nós, né? E em que a gente se envolve também. E do ponto de vista acadêmico, eu já estou encaminhando, né, uma parte da minha pesquisa justamente para já tenho projetos que foram aprovados agora, né, de orientandos meus que já estão trabalhando com clínica pública, que já estão trabalhando com atendimento virtual, né, e discutindo essas questões, esses limites, em que isso favorece, em que isso desfavorece os atendimentos psicanalíticos, né? Em que medida que isso expande os horizontes da psicanálise, né? Rompe com certos preconceitos ligados ao set psicanalítico, ao divã,
ao modo como o psicanalista normalmente atua e valoriza, né, esse atendimento. Então nós vemos coisas engraçadíssimas, do tipo o psicanalista virar de costas para a câmera. Não é o meu caso, porque eu penso assim, bom, se for assim, então eu desligo a minha câmera, não preciso virar de costas. É muito metonímico, assim, sabe, você virar de costas para a câmera. Tem que fazer algo um pouco mais natural no ambiente virtual, né? Que desliga a câmera, pronto. Mas a gente vê, assim como relatando isso, apenas para dizer como é canhestro, né, o ser humano nesses contextos, a gente não sabe lidar, né? Então a gente está aprendendo muito. E na universidade é a mesma coisa, né? Eu nunca me cansei tanto, porque agora todas as minhas aulas são virtuais, todos esses encontros são virados para a tela, né? Aprendi demais também, né? Hoje a gente já vem há algum tempo fazendo esse tipo de coisa. Foi como uma espécie de preparação. Mas eu tenho colegas que nunca gostaram de câmera, tem ojeriza de computador, né? E o que vai fazer? Tem que aprender a lidar. Então houve um crescimento nessa condição difícil, houve um crescimento também. Nós fizemos eventos que nós normalmente faríamos de um modo presencial, agora em junho, em julho, e também agora em outubro, o Congresso de Filosofia da PUC, que foram eventos de muito sucesso do ponto de vista público e que a gente conseguiu uma abrangência inacreditável. Nós tivemos mesas de comunicações dentro por exemplo, do Schopenhauer e a Contemporaneidade, que foi feito no final de junho, com mais de 500 pessoas assistindo comunicações, coisa que em evento presencial geralmente não vai acontecer porque são feitos em salas pequenas, há um evento principal, então isso fica um pouco assim deslocado, como se fosse um evento secundário. Já quando isso passa para os meios eletrônicos, fica tudo meio horizontal, porque não tem como você superpor, né? Assim, importâncias, né? A pessoa, se ela quiser, ela acessa. E de repente são eventos que têm interesse público. É uma das coisas mais interessantes que eu vi da pandemia desse ponto de vista. Eventos que normalmente seriam considerados secundários tiveram um impacto bastante profundo sobre uma audiência, sobre um público, não só necessariamente público ligado realmente à pesquisa em filosofia, em psicanálise, ou na filosofia do Schopenhauer, especificamente, mas um público mais abrangente, um público interessado, que tem curiosidade também, na medida em que o evento, né, se torna absolutamente publicizado na internet. Pessoas aleatoriamente, né, acham o evento, como se elas estivessem caminhando na frente da PUC, entrassem por um corredor e chegasse no auditório e lá estivesse ocorrendo o evento, né? Isso no mundo físico seria muito difícil de acontecer, embora ocorra, né, naturalmente. Mas na internet, não. Na internet é muito mais fácil. Então a gente está aprendendo, né, a lidar. As nossas aulas, por exemplo, agora são aulas que ocorrem normalmente do ponto de vista internacional, com professores estrangeiros, toda semana. Imagine você trazer presencialmente para aulas comuns na pós-graduação professores estrangeiros toda semana. Imagine a verba que você precisaria, né? E havia toda uma resistência no passado a fazer esse tipo de coisa online. Como se depreciasse, né, o mundo acadêmico também. Psicanálise, mundo acadêmico, todos tinham resistência com esses meios, né? Bom, é óbvio que esses meios não servem para tudo, né? Eles não suprem todas as nossas necessidades, mas a gente já está percebendo, e eu estou dizendo isso comunitariamente, né? No contexto da psicanálise, no contexto da universidade, no contexto acadêmico, de que modo nós podemos aproveitar esses meios, por exemplo, como você está fazendo, Caio, para
produzir documentação, para produzir um acervo, para produzir um debate à distância, que não seria possível presencialmente, e assim por diante, né? Isso aí. É exatamente o objetivo, e a pandemia trouxe essa reflexão à tona, né? Eu acho que a gente está mudando diversas coisas, ainda está muito cedo para saber os efeitos, né? E é sempre delicado falar disso no meio dos acontecimentos, mas eu acho que é o que vai caracterizar essa geração, e com certeza o que vai acontecer depois vai ter sido, vai ter uma relação com tudo isso que está acontecendo irreversível, né? É irreversível. E, bom, Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista. Gostei demais, de ouvi-lo. E se quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar a conversa. Então, eu queria parabenizar você por esse trabalho, né? Por essa, enfim, preocupação em fazer essas entrevistas, né? E me colocar à disposição para outras oportunidades, né? E de fato me agradecer e dizer a você que a PUC também está a seu dispor, o nosso programa de pós-graduação, seu público, né, que eventualmente assistir essa entrevista também, desejar participar das nossas aulas, basta digitar o meu nome na internet, encontrar no canal Tópicos de Filosofia da Psicanálise, e nós podemos continuar nos encontrando normalmente. Tá certo? Muito obrigado. Beleza, maravilha. Da PUC Paraná eu trouxe algumas outras pessoas também. É sempre um prazer conversar com o pessoal daí. Essa semana veio o César Candioto, Ah, nossa, grande César. Está o Luiz publicando Pimenta livro também. agora? Isso, ele veio falar do livro dele novo, interessante, né, sobre o Foucault. Sim. Revista São Aurora grandes também, pesquisadores. com Eu certeza, admiro eles demais. Sim, com certeza, com certeza. aprendo muito com eles também. Com certeza, o convívio muito rico, muito proveitoso também. O Gelson também esteve aqui. Gelson. É isso aí. Vamos seguir em contato, então, porque como você bem falou, o que a gente tem a aproveitar desse momento, né? São essas interlocuções que eram impossibilitadas, né, em outros contextos. E agora a gente tem uma série de limitações, mas, por outro lado, essas aberturas possíveis. Então, só tenho a agradecer pela conversa e vamos seguir em contato. Muito obrigado aí, Eduardo. Pessoal que assistiu a gente aqui também, agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.